Saudações família, bem-vindo a este vídeo onde vamos mostrar como encontrar a fórmula resolvente, que é a fórmula base para resolver as equações do segundo grau. Para começar, temos então a forma base de uma equação do segundo grau, que é o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e o c representam números reais que podem ser números negativos, o zero ou mesmo números positivos. O primeiro passo é isolar o termo independente. O termo independente é aquele termo que não leva a letra x. Nesse caso, nessa fórmula principal, é a letra C. É por isso que a letra C é aquela que nós passamos para o outro membro. Ela está positivo, passa para negativo. Logo teremos 0 menos C, que resulta em menos C. O próximo passo é dividirmos a expressão que obtivemos pelo termo de maior grau. Por ser uma equação do segundo grau, sabemos que ela representa um polinômio, logo o grau desse polinômio é 2. Logo a expressão de maior grau é aquela que está em frente ao x ao quadrado, que é a letra A. Se dissermos que é para dividir pelo termo de maior grau, então todos os termos vão ser divididos pela letra A. Fazendo então os cálculos, vemos que no primeiro termo temos o A a dividir por A, que resulta em 1. Um número a dividir por ele mesmo resulta em 1. Os outros elementos não dá para fazer nada, então fica assim como está. Avançamos então. Após essa divisão, que vamos fazer é aplicar um truque. Adicionar a nossa expressão a zero. O zero, por ser um elemento neutro, vai nos ajudar a fazer o seguinte. O zero representa a operação entre dois termos simétricos. Quer dizer que se temos mais 1 menos 1, ela dá zero. Mesmo que for fazendo com variável, por exemplo, menos y mais y é igual a zero. Quer dizer que a operação entre dois termos simétricos dá zero. É por isso que esse zero vai nos ajudar a fazer o seguinte. Observemos. Podemos substituir esse zero por dois termos simétricos, que são estes. Mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Como por serem simétricos, a sua operação volta a ser zero. Então, elas não modificam o nosso exercício diretamente. O que nós vamos fazer a seguir com esta expressão que nós obtemos, adicionando esses termos simétricos, é isolar o termo negativo. Obedecendo aquela regra da matemática que já falamos, se está num membro negativo, então passará para o outro positivo. Está a subtrair, passa a adicionar. Desta última expressão que nós obtivemos nesse outro membro, neste caso no membro direito, pela forma que nós olhamos para a tela, podemos então encontrar o denominador comum entre esta expressão e esta expressão. Como fazemos então? Se nós colocarmos o a sobre 4a ao quadrado, podemos simplificar este a por quadrado, então ficamos com 4a. Quer dizer que dentro desse parênteses desse lado vai ficar lá o 4a. O mesmo ao fazer, se pegarmos esse 4a ao quadrado e dividirmos por 4a ao quadrado, que é o elemento que queremos que seja comum, um elemento a dividir por ela mesma resulta em 1. Quer dizer que nessa abertura de parênteses virá o elemento 1. É por isso que observamos este avanço para conseguirmos obter a nossa fórmula. Avancemos então. Da expressão que encontramos, vamos então multiplicar os elementos que estão dentro de parênteses com cada numerador e cada denominador, de formas a igualarmos os denominadores deste lado. Fazendo isso, então, teríamos 4a vezes c seria 4ac. E o 4a vezes a seria 4a ao quadrado, porque a vezes a é o a ao quadrado. Mas, no outro lado, 1 a multiplicar o b ao quadrado é igual a b ao quadrado.
1 a multiplicar 4a ao quadrado é igual a 4a ao quadrado. Desta forma, conseguimos igualar os denominadores. Observemos. Agora um reparo. Este elemento b ao quadrado sobre 4a ao quadrado pode ser escrito desta forma. Fazendo o seguinte, o b ao quadrado prevalece, mas o 4 equivale a 2 de expoente 2, que é 2 vezes 2. Então podemos escrever o 4 como 2 de expoente 2. O a ao quadrado mantém como está. O b ao quadrado, temos 2 ao quadrado, temos também a ao quadrado. Logo temos um expoente comum entre os três elementos. Podemos fazer o seguinte, dentro de um único parênteses, vamos colocar o b, o 2 e o a, os 3 elevado a 2, porque o 2 é um expoente comum. Então, logo essa expressão aqui a princípio é a mesma coisa escrever desta forma aqui. Por que isso? Fizemos isso porque pretendemos aplicar o caso notável na nossa fórmula, ou na nossa última expressão que nós tivemos. Então, vamos voltar a escrever a última expressão, só que onde tem b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, vamos escrever desta forma, b sobre 2a, ambos elevado a 2. Passemos então para a aplicação do quadrado de uma soma. O quadrado de uma soma, que é essa expressão, por base resulta em quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, que é o a, vezes o segundo termo, que é o b. Duas letras juntas, pressupõe-se que elas estão a multiplicar, mais o quadrado do último termo, que é o b. Bom, o que nós precisamos é esse 2 vezes a multiplicação dos dois termos. De lembrar que um elemento a dividir por ela mesma resulta em 1. Só tínhamos b sobre ax. Quer dizer, se colocarmos o 2 no numerador e o 2 no denominador, não altera o nosso exercício, porque a sua divisão resulta em 1. 1 vezes qualquer coisa, prevalece aquela coisa. O que aconteceu? Desta forma, agora temos o quadrado do primeiro termo, o dobro, quer dizer, 2 vezes o primeiro termo, que é o x, e o segundo termo, que é b sobre 2a, e o segundo termo elevado a 2. Fazendo o quê? Temos então em condições os termos do quadrado de uma soma. De lembrar que esse outro lado não mexemos ainda. Se mexemos o membro esquerdo. O próximo passo então, se temos todos esses elementos, então podemos escrever dessa forma simplificada, que fica o primeiro termo mais o segundo, ambos elevado a 2, para fazer o quadrado de uma soma. Nesta expressão, o primeiro termo é x e o segundo termo é b sobre 2a. É por isso que o x vem aqui como primeiro termo e o b sobre 2a vem como segundo termo, e ambos elevado a 2, fazendo então o quadrado de uma soma, que é o que nós pretendíamos para este passo. Já no outro lado, se os denominadores são iguais, podemos apenas escrever um deles, colocando então no único numerador as expressões passadas, que nesse caso seria o b ao quadrado menos 4ac. Desta última expressão que obtivemos, vamos aplicar a relação que a potência tem com a radiciação, porque ambos são operações inversas, tal como o mais é a operação inversa de menos, o vezes é a operação inversa de dividir, tal como o vezes é a operação inversa do dividir. Então, quando temos potência num membro, ela passa no outro, tornando-se numa raiz. E se tivermos raiz, ela passa no outro membro como expoente. Desta nossa expressão, como temos o 2 como expoente, vai saltar o sinal de igual, tornando-se raiz quadrada dessa toda a expressão. É por isso que no nosso próximo passo vemos que o x mais b sobre 2a ficou sem potência,
porque o 2 transformou-se em raiz quadrada da expressão do membro direito. Desta forma, temos uma propriedade de radiciação que diz: se temos uma raiz de uma fração, por exemplo, a sobre b, podemos deixar a raiz para o numerador, nesse caso raiz de a, sobre a raiz para o denominador. É por isso que vemos neste passo, a raiz ficou para o numerador, sobre raiz ficou também para o denominador. Já falamos da outra vez que o 4 como equivale a 2 de expoente 2, o a também está elevado ao quadrado, então ambos os membros da base podem ficar dentro de um único parênteses partilhando o mesmo expoente. Então vamos reescrever esse radicando obedecendo a essa lei, tornando então a nossa expressão desta forma. Bom, quando o índice, temos a raiz quadrada, aqui também temos expoente 2. Quando o índice é igual ao expoente do radicando, então podemos eliminar a raiz. Logo essa raiz corta com esse 2. Logo, essa última expressão torna-se apenas raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, porque a raiz desapareceu. Esse mais b sobre 2a que estava nesse membro pode saltar para o outro para isolar o x. Está positivo, então ela passa para negativo. É por isso que temos essa última expressão, x é igual a menos b sobre 2a, esse mais por menos, mais ou menos raiz quadrada desta última expressão. Como os denominadores são iguais, podemos então aplicar a lei das frações, escrevendo apenas um único denominador para ambos, ficando então assim a nossa expressão, que também é equivalente ao resultado final, que é a nossa fórmula da resolução de todos os exercícios de equação do segundo grau pela forma resolvendo, que é o x igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2 vezes o a. Por ser a equação do segundo grau, temos duas soluções possíveis. Então, vamos separar esse mais ou menos. A ordem da separação depende de quem está fazendo o exercício. Pode separar primeiro com mais ou separar primeiro com o menos. Ficando dessa forma, o x1, para dizer a primeira solução, é o menos b. Aqui tinha mais ou menos, ficamos apenas com menos. E todos os outros elementos prevalecem. Identicamente, temos então a mesma expressão, só que no meio temos o mais. Dividindo então mais ou menos, o menos para um canto e o mais para o outro. É assim então que nós obtemos a fórmula resolvente que usamos para resolver todos os exercícios do segundo grau. Bom, agora é só praticar. Até a próxima dica.